Irmãos, eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz pela vida de cada um que está aqui. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração, irmãos, eu tenho a plena certeza que pode transformar as nossas vidas. Tem um louvor que fala assim: eu não quero só me arrepiar, eu não quero só me emocionar, eu não quero só experimentar, eu quero mergulhar. Quem aqui essa noite deseja mais de Deus? O meu pai sempre fala que o bom é inimigo do melhor. Às vezes você pensa, não, do jeito que tá bom, mas pode ficar melhor. E eu tenho certeza que esse momento de louvor, de adoração, já é resposta de oração. Eu creio que Deus, Ele quer se manifestar em nosso meio. Ele tem falado isso para nós. E eu tenho certeza que isso já está começando. Amém? Então, irmãos, preste atenção nessa mensagem e toma posse. Porque é para você, é para mim, em nome de Jesus. E a primeira coisa que Deus compartilhou comigo é que tem muitas coisas que Ele deseja que nós vivamos. Só que essas coisas nós não estamos vivendo, nós não estamos acessando por conta dos nossos próprios pensamentos, por conta da nossa própria mente. Olha só, vamos ver o que Provérbios 23:7 fala. Provérbios 23:7 fala: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Olha só, como você pensa na sua alma, assim você é. Ou seja, se você pensa que você é uma pessoa derrotada, infelizmente é assim que você vai se portar. Se você pensa que você é uma vítima da sociedade, vítima dos seus pais, vítima do seu esposo, dos seus filhos, vítima por não ter nascido num lar privilegiado, é assim que você vai se portar, como uma vítima. E uma coisa muito interessante, irmãos, é que hoje a neurociência, ela explica muita coisa que Deus já nos disse, já nos ensinou na Bíblia. Eu estou fazendo um curso muito legal e lá tem uma parte de neurociência. E olha só, presta atenção nessa informação. O nosso cérebro, ele não faz a distinção daquilo que é real e daquilo que é imaginário. Daquilo que é um pensamento e daquilo que está acontecendo de fato no momento. Como assim, Stephanie? Olha só, pensa comigo. Quando você acessa uma memória, quando você vê uma foto, os mesmos neurônios, os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios que você liberou naquele dia, ao você acessar aquela foto, ao você acessar aquela memória, os mesmos neurônios, os mesmos neurotransmissores, os mesmos hormônios são liberados. A mesma coisa com um pensamento, com uma lembrança negativa. Você lembra de um dia triste, num dia onde você teve uma perda, aqueles mesmos neurotransmissores, hormônios que foram liberados naquele momento, vai ser liberado naquela hora. Num filme, por exemplo, quando você assiste um filme triste, você chora ou você se emociona, é porque para o seu cérebro é como se você estivesse vivendo aquilo. Você está liberando aquela cascata hormonal como se você estivesse vivendo aquilo. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Dependendo do que você pensa, de como você alimenta o seu pensamento, esses vão ser os neurotransmissores, os hormônios que você vai liberar. Ou seja, isso vai formar quem você é. Se você pensa que você é uma pessoa derrotada, se você sempre se coloca como vítima, se você sempre acha que você é excluída, ou você está sempre estressada, você vai estar sempre liberando o hormônio de cortisol. O cortisol, a longo tempo, ele vai diminuir o seu sistema imunológico e você vai começar a ter mais facilidade de pegar doenças. Se você está constantemente tenso, você vai liberar a cascata de adrenalina, onde você vai achar que sempre você está tendo que correr ou lutar. O hormônio de fuga ou luta. E às vezes você pensa, meu Deus, parece que todos os dias eu estou tendo que lutar, todos os dias eu estou tendo que fugir das coisas, porque os seus pensamentos estão fazendo isso com você. E olha só, vamos ver o que diz em Provérbios 18:21. Provérbios 18:21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras
e você será recompensado. Em outra versão está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Irmãos, a gente experimentou aqui um momento maravilhoso, onde nós declaramos que nós somos amados. Jesus morreu a sua morte. E não é para você ter esses pensamentos. Estes pensamentos, as falas que você diz ao seu respeito, não são verdade. O que Deus conquistou naquela cruz, o que Jesus conquistou naquela cruz por você, é para que você troque a sua mentalidade, que você troque os seus pensamentos. Gente, isso é cientificamente comprovado. E na Bíblia já dizia: como você pensa, assim você é. Assim você vai se portar. A sua palavra, ela tem poder de vida ou de morte. E às vezes você está se matando todos os dias, jogando fora a vida que Jesus já conquistou por você. E você não entende porque a sua vida não vai para frente, porque você tem se matado todos os dias com os seus pensamentos, com as suas palavras. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. As suas palavras têm poder de vida e de morte, quando Jesus já conquistou a vida por você. Pais, o que vocês têm dito em relação aos seus filhos? Ah, porque esse menino é mesmo um preguiçoso. Ah, porque esse menino, olha, é difícil, viu? Só tira nota ruim. Ah, é porque, olha, é um folgado. Se nós, o nosso pensamento, o nosso cérebro, ele já tem essa dificuldade de entender o que é real, o que é imaginário, eu preciso me forçar a controlar os meus pensamentos, a minha mente, o meu central de controle. Imagina o seu filho, que ainda está tendo o seu cérebro em desenvolvimento, e você tem lançado palavras sobre a vida dele. Pais, vamos nos atentar. As suas palavras têm poder de vida e de morte. E olha só, às vezes, de tanto você pensar algo, às vezes de tanto você contar uma mentira para si mesmo, você começa a acreditar que é verdade, não é verdade? É verdade, não é verdade? Às vezes a gente conta tanto uma mentira que no final você nem sabe, gente, mas isso é verdade ou é uma mentira? E às vezes é isso que você está vivendo, uma mentira, achando que é verdade. E vamos lembrar quais são as verdades que Deus já disse a nosso respeito? Vamos lá. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ei, quem está falando isso é Deus. Ah, mas eu não tenho futuro. Eu já estou velho. Eu não tenho esperança. As coisas só dão erradas para mim. Ei, para com isso em nome de Jesus. A partir de hoje, para de plantar estes pensamentos e toma posse da palavra de Deus para a sua vida. Isaías 55:8-9. Isaías 55:8-9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Às vezes você só não está vivendo o que Deus quer que você viva, porque você não tomou posse, porque você não acreditou que isso é uma verdade para você. Quantos aqui foram lavados pelo sangue do Cordeiro? Quantos aqui aceitaram Jesus? Ei, o Espírito Santo de Deus habita em você. Para de viver como um perdedor. Para de viver pensando que a vida ela está contra você. Não, você é mais do que vencedor. A gente precisa virar essa chavinha. A gente precisa de parar de viver a nossa vida se arrastando como derrotado. Você é mais do que vencedor. Isaías 49:15-16. Isaías capítulo 49, versículo 15 e 16. Olha só. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? E não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa sim esquecê-lo, mas eu não me esquecerei de você.
Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Stephanie, mas ninguém me dá valor. Sabe, todo mundo esquece de mim. Eu sinto muitas vezes que ninguém me ama. Essa noite, Deus quer fincar no seu coração, de uma vez por todas, as verdades que Ele tem para a sua vida. Sim, se a sua mãe te esqueceu. Sim, se a sua mãe te abandonou. Sim, se a sua mãe deixou de te dar aquilo que você necessitava, Deus não faz isso com você. Deixa o passado no passado, eis que tudo se fez novo. Toma posse, irmãos. Vamos parar de sofrer, vamos parar de ficar no fim do poço. Jesus é a luz, Jesus tá aqui escancarado pra gente, mas às vezes a gente fica tampando os nossos olhos. Vamos tomar posse a partir de hoje, irmãos, e viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Basta você querer. Basta você tomar posse. Pegar isso que Deus te deu. Olha só, Romanos 8:37. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos ler comigo? 3, 2, 1. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem você é? Mais que vencedor. Que coisas são essas? Paulo diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em banquetes, já estive em meio à guerra, já passei fome, já passei por nudez, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Pare de achar que você é uma vítima. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso. Mas Stephanie, eu tenho tanto medo. A coragem não é a ausência do medo, é quando você age apesar dela. Age sabendo que você não está só, sabendo que o Rei dos Exércitos está de mãos dadas e você vai vencer. Provérbios 16:3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Em outra versão diz: consagre ao Senhor tudo o que você fizer e você será bem-sucedido. Mas Stephanie, essas coisas não estão acontecendo comigo. Nada adianta eu saber e não viver. Nada adianta eu ouvir tudo isso, mas eu não viver tudo isso, eu não colocar em prática tudo isso. Nada vai mudar, não adianta nada você ler a Bíblia do começo ao fim, se você não se permitir ser transformado e tomar posse. Presta atenção a partir de hoje no que você acredita de si mesmo, o que você fala de si mesmo. Irmãos, eu tenho pegado essa palavra para mim, eu tenho colocado em prática e eu vejo que isso tem transformado a minha vida. Todos os dias de manhã eu acordo e eu profetizo que vai ser um dia abençoado em nome de Jesus, que com a força que Cristo me dá eu posso enfrentar qualquer situação, que sem Ele eu não posso nada, mas com Ele eu posso todas as coisas. Eu olho no espelho e falo: ei, você é mais que vencedor, hein? E o que eu estou fazendo? Eu estou tomando posse do que Ele falou sobre mim. A gente precisa, irmãos, se posicionar. A gente precisa, irmãos, fazer valer a pena aquilo que Deus deu para você. Amém? Vamos fazer isso? Vamos tomar posse disso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Deus compartilhou comigo, irmãos, que a gente se curva, a gente se prostra perante tudo, menos perante Ele. Que é aquele que é o único a quem nós verdadeiramente deveríamos nos prostrar, a quem verdadeiramente nós deveríamos nos humilhar.
Talvez você está se prostrando às palavras que lançam ao seu respeito. Talvez você está se prostrando aos seus próprios pensamentos. E Deus disse, se você se render perante a mim, você não vai se render perante a mais nada. Preste atenção, irmãos. Nós precisamos nos render, nos humilhar perante Ele. E contra todo o resto, nos posicionarmos de pé, contra as mentiras, contra todas as palavras de maldição, contra a nossa vida. Rendição é um princípio para quem quer viver uma vida transformada. Irmãos, a partir de hoje, não se renda a nada, a não ser se render a Jesus, a não ser se render às palavras que Ele diz ao seu respeito. Nós temos que concordar que muitos dos nossos problemas que nós enfrentamos hoje em dia são problemas internos, problemas com nós mesmos, problemas que nós sabemos, coisas que nós sabemos que nós deveríamos fazer e não fazemos, coisas que nós sabemos que nós deveríamos mudar e não mudamos. Como, por exemplo, quantas pessoas aqui já sentiram que estavam mexendo no celular mais do que deveria e mesmo assim não conseguia parar de mexer? Isso já aconteceu comigo. Ou então, você sabe que você precisa cuidar da sua saúde, mas você se rende ao sofá. Você sabe que você deveria ter uma alimentação mais saudável, mas você se rende todos os dias à alimentação que não faz bem para você. Olha só, eu sei que é um exemplo simples, mas você tem deixado um smartphone te dominar. Você tem deixado um alimento te dominar. Quando você tem autoridade sobre tudo isso, quando eu percebo que eu estou mexendo no meu celular, eu falo, meu Deus do céu, já estou mexendo sem propósito, para com isso. Você não tem domínio sobre mim. E eu sei que é uma coisa simples, mas com Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, Ele nos ajuda a dominar o nosso corpo, a dominar a nossa carne, a dominar a nossa mente. E nada vai ter poder de nos escravizar, seja um celular ou seja o diabo. Porque maior é o que está em nós. O Espírito Santo de Deus está em você e te dá domínio próprio. Desde as pequenas coisas às maiores. E uma das coisas que nós sabemos que nós deveríamos fazer mais e não fazemos é a oração. E o tema principal é a oração. E eu precisei falar tudo isso porque às vezes a gente não toma posse. Eu sei que eu estou sendo redundante, mas a gente não toma posse daquilo que Jesus já conquistou por nós. E a oração é este lugar. É um presente que Jesus nos deu para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, para que nós pudéssemos ser transformados por Ele. A gente precisa parar de ver a oração como o resto. Só me restou 5 minutos do meu dia, então eu vou orar. Foi o que restou. Não há mais nada que eu possa fazer, só me resta orar. Quantas vezes a gente faz isso? Mas a gente precisa entender que a oração tem que ser a prioridade da nossa vida. Se nós queremos ser transformados, nós precisamos ter uma vida de oração. Porque tudo isso que eu falei para vocês, que nós precisamos tomar posse, a gente conquista através da oração. Através da rendição, onde eu me encontro com Jesus, eu acesso o coração dele, eu contemplo ele, e à medida que eu faço isso, eu sou transformada. A oração, irmãos, nós precisamos entender que ela não pode ser o step da nossa vida. Quando tá dando tudo errado, aí eu vou lá pro step. Não, ela precisa ser o nosso guia, o nosso volante todos os dias. A oração tem que ser prioridade, não o resto, não o step. Amém? Olha só, o primeiro ponto sobre a oração que nós precisamos guardar no nosso coração é que a oração, ela não serve para mudar Deus. Ela serve para nos mudar. Nós não podemos esperar da oração apenas que Deus mova a mão dele, mas nós temos que esperar que o nosso coração seja movido e transformado perante a presença dele. A oração é esse lugar de intimidade, de transformação. Nós precisamos encarar a oração como se a nossa vida dependesse dela, porque de fato
ela depende. A sua vida depende da sua oração. Entenda isso. Primeiro de tudo, a oração é buscar a vontade de Deus antes de buscar a nossa vontade. A oração, antes de tudo, é buscar a vontade de Deus antes de buscar a nossa vontade. Amém? Nenhuma oração que alguém faça por nós é mais eficaz do que a oração que nós fazemos por nós mesmos. Quando eu ouvi isso, eu pensei, nossa, como assim? E eu concordo, sabe por quê? Porque quando eu oro, eu acesso Ele. Eu sou transformada. Quando alguém ora por mim, também é extremamente importante, é extremamente eficaz. Mas quando eu me coloco de joelhos para estar em intimidade com o meu Pai, eu sou transformada. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não terceirizar o que Jesus conquistou por nós naquela cruz. O véu se rasgou. A gente tem acesso ao Santo dos Santos. Aleluia. Você pode conversar com seu amigo como se ele estivesse na sua frente, porque de fato ele está em você. Ele te ouve. Nós não podemos ficar dependendo apenas da oração dos nossos irmãos, do nosso pastor. Nós temos que orar por nós. Enquanto oramos, somos transformados à imagem dele. Olha que poder que há nisso. E por que a gente não usa? Não espere as coisas melhorarem para você orar. Ore apesar delas. Ore apesar dos problemas. Não espere você sentir vontade de orar para ter uma vida de oração. Começa sem vontade mesmo. Não se conquista uma vida de oração com sentimentos. Sentimento não conquista autoridade, mas disposição e disciplina, sim. Disposição e disciplina, sim. Infelizmente, nós estamos numa geração onde a gente quer tudo para hoje, quer tudo para ontem. E a gente não entende que para nós colhermos, nós temos que plantar. E principalmente plantar em oração. Deus tem falado muito isso comigo. Você precisa plantar os seus sonhos, plantar tudo que você quiser em oração. Nós precisamos disso. Às vezes a gente acha que as pessoas elas chegaram onde chegaram de um dia para o outro. Como se não tivesse tido disciplina, como se não tivesse tido uma obediência. Eu sempre fico muito impressionada com a vida de alguns homens e mulheres de Deus como Billy Graham. Billy Graham visitou mais de 185 países pregando o Evangelho. E com certeza não foi de um dia para o outro que ele levantou e falou assim, nossa, vou arrumar minhas malas aqui e vou viajar aos 185 países. Ele plantou isso. Ele plantou em oração. Ele teve disciplina. Ele ouviu a vontade de Deus para a vida dele. E só por isso ele conquistou o que conquistou. Graças ao Espírito Santo que se movia através dele. Porque ele se rendeu. E eu acredito, irmãos, que muitas vezes nós encaramos a oração como algo cansativo, como algo pesado, porque a gente não traz a consciência de que Jesus está de fato nos ouvindo. Você tem noção de que se você sentar na sua cama e você começar a orar, o dono do universo, o Rei dos Reis, está te ouvindo? Todas as vezes que eu estou num momento de oração, de devocional, eu me forço, eu gosto de imaginar Jesus sentado na minha frente. E eu começo a conversar com Ele. E eu falo como eu estou me sentindo. E eu agradeço por Ele ter se entregado por mim, eu agradeço pela minha vida, eu agradeço pelo meu dia. Eu falo as coisas que estão me afligindo, eu peço as coisas que eu acho que às vezes estou precisando, porque às vezes não. E aí Ele me mostra. Como se Ele estivesse na minha frente, porque Ele está. Então, a partir de hoje, que você tenha a sua vida de oração, imaginando que Jesus está na sua frente, porque Ele está. O Espírito de Deus está dentro de você. Amém? Outra coisa que ele também compartilhou é que nós ficamos dependendo muito de resultados visíveis. Às vezes você desiste de orar porque você não tem visto resultados visíveis. E certo dia, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Há anos eu oro por uma pessoa, eu peço a libertação dela. E eu não vejo nada acontecendo, irmãos. Nada acontecendo. Até que um dia o Espírito Santo falou assim para mim:
Você já parou para pensar que ele só está vivo? Que pode ser que ele só esteja vivo por causa das suas orações? O tanto de livramento que essa pessoa já teve foi por conta das suas orações. Muitas vezes os médicos olham os exames e não entendem porque ele está vivo. Os níveis lá do sangue tá tudo conturbado, mas ele está vivo. E é por conta das minhas orações, eu creio nisso. Muitas vezes você está orando para a mudança de alguém e você não vê a mudança nessa pessoa. Mas enquanto você ora, você é mudado. Você é transformado. Às vezes você está orando pelo seu filho, ou você está orando pelo seu marido, e você não vê com seus olhos humanos a mudança nele, mas você está sendo mudado. A partir do momento que você se coloca à disposição para orar, já está tendo resultado. A gente precisa entender isso. Amém? Então não desista de orar. Não desista de orar. O próprio Espírito Santo está em você. Você tem acesso livre a Ele. E aí, quando a gente fala de oração, às vezes vem algumas indagações na nossa mente, na verdade. Tipo assim, para que eu preciso orar se Deus já sabe o que eu preciso? Por que eu preciso orar se eu sei que algumas coisas não vão acontecer? Tem muitas indagações. E olha só, a primeira delas é, por que algumas coisas que eu quero não acontecem? Vamos ver em Tiago 4:2. Porque algumas coisas que Deus sabe que eu quero e Ele não me dá. Algumas coisas que eu preciso que aconteçam e não acontecem. Tiago 4:2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Muitas coisas que você deseja e você talvez ainda não conquistou, é porque ainda você não apresentou elas em oração a Deus. Irmãos, aconteceu algo comigo muito interessante. Eu estava tendo problema com uma entrega. E eu já tinha tentado de tudo. Mandado e-mail, ligado na loja. Eu já estava me programando para ir na central da loja aquela semana, porque aquela entrega não chegava. E eu ouvi claramente o Espírito Santo falando assim, você não me pediu? Você não orou? Gente, na mesma semana a entrega chegou. E eu falei, meu Deus, me perdoa, realmente eu estou aqui me descabelando, enquanto eu poderia ter pedido para o Senhor. E a gente vive a nossa vida fazendo isso. Às vezes a gente não tem, porque a gente não pede. E não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia. E aí talvez você pense assim, não, Stephanie, esse não é o meu caso, eu peço todos os dias. Vamos ver o versículo 3. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Fazer a coisa certa, do jeito errado, também não vai surtir efeito. Vamos continuar. João 14:13 diz o seguinte, hoje Deus quer nos ensinar o poder da oração, a autoridade que lhe foi dada e que você não usa. Olha só, João 14:13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não, Stephanie, mas eu peço algumas coisas para Deus, apresento em oração, falo em nome de Jesus, amém, e não acontece. Sabe por quê? Porque a gente tem uma ideia errada do que é pedir em nome de Jesus. Olha só, esse em nome de Jesus tem um sentido de autorização, de procuração, de mandato. Um exemplo muito legal é quando nós íamos na vendinha e a gente falava assim, me dá um molho de tomate, pode colocar no nome da minha mãe? Isso, em nome de Regiane. É como se a própria Regiane estivesse me mandando. Então eu estou indo em nome dela. Esse em nome de Jesus é de acordo com o caráter de Jesus. A Bíblia nos traz a importância do nome. O nome na Bíblia fala sobre destino, fala sobre o caráter da pessoa. E esse em nome de Jesus tem a ver com o caráter de Jesus. Entenda, se você está pedindo algo que não tem a ver com o caráter de Jesus e com a palavra dele, não vai acontecer. Em nome de Jesus, é conforme quem ele é.
é conforme a palavra dele. Olha só outro exemplo para a gente entender. Em João 15:7 diz o seguinte: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Peraí, tem um se, tem condição. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você. Ou seja, o que é a palavra dele permanecer em mim? Se a boca fala do que o coração está cheio, certo? Se o meu coração está cheio da palavra de Deus, automaticamente eu vou orar a palavra de Deus. E aí eu posso confiar que vai ser realizado se eu estiver orando segundo a palavra de Deus. Amém? E aí, tem uma terceira coisa também que Deus nos ensina, que a Bíblia nos apresenta: a necessidade de orar segundo a vontade de Deus. A oração é o caminho para que a sua vontade se estabeleça aqui na terra. Olha só, em 1 João 5,14, vamos ver o que está escrito. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, a Bíblia está me dizendo que se eu orar segundo a vontade dEle, eu vou ter. Eu vou alcançar, eu vou acessar isso. Olha só, assim se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dEle o que pedimos, se pedirmos conforme a vontade dEle. Mas Stephanie, eu não sei se é a vontade dEle. Ora! Pede. O não você tem. Pode ser que às vezes Ele te dê um não. E a mesma fé que você precisou para orar, você precisa para entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então, irmãos, ora. Vai e ora, eu não sei. Vai e ora. Entenda que se for da vontade dEle, entenda que se for segundo o nome dEle, você vai obter o sucesso. Você vai obter aquilo que Ele deseja. Mas igual a Sol falou, que eu achei muito interessante, tem coisas que não serão como nós queremos. Vão acontecer conforme Ele quiser. E a gente tem que entender que isso é para o nosso bem. E que isso está nos moldando. Que isso está nos mudando, nos transformando. E a gente tem um exemplo na Bíblia de uma oração que foi feita e que não foi atendida. Em 2 Samuel 12:16 fala o seguinte: Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Davi implorou a Deus para que o filho dele fosse curado. E o filho dele não foi curado. Por quê? Existem coisas que a gente não vai saber. E só nos basta confiar. Confiar que aquele Deus que nos ama, que não poupou Jesus, está cuidando de nós. Independente de qualquer circunstância, independente se foi não, Ele está cuidando. Tudo coopera para o seu bem. Enquanto você não tem a resposta, não se cale. Não se cale. Ore e confesse, sabendo que se for da vontade dEle, Ele vai te conceder. Mas Stephanie, por que Ele, sabendo que eu preciso, quer que eu ore? Ele não é onisciente, sabe de todas as coisas, pode todas as coisas. Mas Ele escolheu agir a partir da sua oração. Ele escolheu fazer isso. Mas Ele não é soberano? Sim, em sua plena soberania, Ele escolheu se mover através da sua oração. Muitas vezes na Bíblia, a gente vê grandes milagres acontecendo, mas antes, o povo teve que fazer a sua parte. Mas antes, o povo teve que se movimentar. O povo teve que marchar. Moisés teve que levantar o cajado
para só depois o mar se abrir. Abraão teve que sair primeiro da terra dele, da parentela dele, para depois Deus mostrar qual era a terra prometida. Jesus falou que tinha que encher todos os recipientes lá até a boca, para depois transformar a água em vinho. Jesus pediu para que empurrassem a pedra, para depois ressuscitar Lázaro. Ele escolheu se mover através da sua oração, através da sua fé. Ele é soberano, mas Ele quer dividir isso com você, esse momento. Coloque em prática a sua fé. Coloque em prática essa ferramenta que Deus te deu, que é a oração. Charles Spurgeon disse: sempre que Deus quer fazer algo, Ele convoca o seu povo para orar. Deus tem me incomodado tanto com isso. Deus quer se mover nessa igreja. Deus quer se mover na sua vida. Deus quer te dar um novo tempo. Deus quer que você viva o que Ele planejou para você. Os pensamentos bons ao seu respeito, Ele quer que você viva. Comece a orar. Comece a colocar em prática o que Ele já falou sobre você. Toma posse da autoridade que Ele te deu. Ele te deu essa autoridade. Ele te deu essa jurisdição. E sabe o que aconteceu, irmãos, quando nós pecamos? Quando o mal entrou aqui na terra? Essa autoridade foi dada a Satanás. O ser humano deu essa autoridade para Satanás fazer o que quiser na vida das pessoas, sabia? Só que nós que fomos regenerados, nós que fomos salvos, nós que fomos justificados, nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós temos essa autoridade novamente. Então vamos tomar de volta essa autoridade que o ser humano deu para Satanás. Satanás, diferente de Deus, diferente do doce Espírito Santo, não pede licença, não pede autorização, entra e faz um estrago na vida das pessoas. Mas eu e você, através do poder que temos no Espírito Santo, podemos e devemos tomar essa autoridade de volta. Você tem o Espírito Santo em você. Nós temos 2 exemplos de 2 homens que oraram e grandes coisas aconteceram. Em Josué 10:12 conta quando ele orou, quando Josué orou e o sol parou. Olha só, vou pular já para o 14. Diz assim: nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Deus, Ele atende o pedido de um filho. Ele pediu para que o sol parasse, para que a lua parasse, para que o tempo parasse. E parou. Porque Ele escolheu atender a oração do filho dele. Em Tiago 5,17 fala o seguinte: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. O versículo começa dizendo: Elias era humano como um de nós. Às vezes você pensa: mas eu não sou esses grandes homens e grandes mulheres de Deus que a história conta. Não sei, acho que essas coisas ficam no passado. E algo que Deus tem colocado muito no meu coração: o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus da época da Bíblia é o meu Deus. O mesmo Deus que conversava com Moisés, que conversava com Adão e Eva, o mesmo Deus que falava com Abraão, é o meu Deus, Ele não mudou. O mesmo Deus que encarnou é aquele a qual eu posso conversar todos os dias. E por que as coisas não acontecem, Stephanie? Porventura Deus mudou? Nós mudamos. Nós mudamos. Nós paramos de ter o fervor que aqueles homens tinham. Nós paramos de ter uma vida de oração como eles tinham. Por que a igreja de Atos prosperava tanto? Por que tantos milagres aconteciam? Porque eles se mantinham em constante oração.
Não precisa abrir, eu vou só citar. Atos 1:14, todos eles se reuniam sempre em oração. Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de o quê? De orarem? Mas nada mais acontece. Minha vida está parada, a igreja está morna. Eu oro. Será que você está orando mesmo? Porque às vezes a gente gasta a nossa energia, o nosso suor em tudo. Mas a gente não gasta 15 minutinhos de oração com Deus. A neurociência fala que quando a gente ora, isso é neurociência. Os doutores, os médicos dizem que quando nós estamos orando, duas partes do nosso cérebro são ativadas. A frontal, que é responsável por nós organizarmos as nossas ideias. Nós sentimos paz, nós temos maior facilidade de tomar decisões. Isso os médicos que dizem. E outra parte que é a amígdala, que é responsável pelo prazer. Porque orar é sim prazeroso. Porque orar é sim um presente. Porque orar é sim uma bênção. Só que a gente gasta a nossa energia em tudo, menos na oração. A gente fala assim, nossa Deus, estou tão cansado. Eu estou com essa dor aqui, me cura. Não, mas é orar de verdade. É sentar e conversar com Deus. Porque tudo é mais importante, menos a oração. Menos a oração. E Deus está me incomodando a compartilhar isso com vocês. Orar não é sacrifício. Orar é dádiva, é presente, é arma. E você não usa. A gente tem que parar de achar que as coisas que nós fazemos são sacrifícios. É o mínimo perto do que Jesus fez por você. É o mínimo. E para finalizar, esses 2 versículos dizem o seguinte. Marcos 16:17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos nos doentes e eles ficarão curados. Estes sinais acompanharão os que crerem. Você crê nisso, irmão? Coloque em prática. João 14:12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Quem crê em mim fará obras maiores. A partir de hoje, irmãos, eu quero que nós tomemos posse dessa palavra, em nome de Jesus. Eu tenho todos os dias pedido para que o Espírito Santo me ministre, me ensine, para que eu coloque em prática, para que eu tome posse o lugar que Ele conquistou por mim, de autoridade, de poder. Em Atos está escrito, e vocês receberão poder, através do Espírito Santo que habita em você. Mas você tem vivido como qualquer coisa, menos como filho de Deus. Menos como quem tem o Espírito de Deus em você. Se você quer viver novas coisas, você precisa praticar essa palavra. Quem está comigo? Que a partir de hoje, a partir de amanhã, quando você se levantar, as palavras que você vai proferir na sua boca não serão palavras de mal, de maldição, vão ser palavras de bênçãos. Então, se você quer viver um novo tempo, se levante. E comece a partir de agora a tomar posse do que Jesus conquistou por você. A partir de hoje, quando você orar, entenda que o próprio Rei está do seu lado. O Espírito dele está em você. Ora com fé, acreditando que se for segundo a vontade dele, se for verdadeiramente no nome dele, se for para o seu bem, você vai alcançar. Amém?
Eu vou orar por vocês. Som. E que você, nesse momento, feche os olhos. Que você comece a trazer à memória tudo que foi dito. Todas as palavras que Deus diz ao seu respeito. Comece a dizer: eu sou um filho amado. Eu fui comprado por um alto preço, pelo sangue de Jesus naquela cruz. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu tenho autoridade. O Espírito de Deus me dá essa autoridade para pisar em serpentes, para proferir bênçãos na vida das pessoas, para orar pelos doentes e eles serem curados. Toma posse disso, meu irmão. Toma posse do quanto você é amado. Ele quis que você experimentasse isso. Ele quis dividir isso com você. Ele quer um novo tempo para você. Então se posicione hoje. Escolha hoje viver um novo tempo de intimidade e de autoridade. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Pai, convença, Pai, a tua igreja da tua palavra, Pai. Que a partir de hoje eu profetizo que eles vão se posicionar perante, Senhor, todas as palavras contrárias à tua palavra, contra todas as mentiras que Satanás lança na mente deles. Que eles vão se render somente à tua palavra e contra mais nada. Eles não vão se render a mais nada, só ao Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, profetizamos novo tempo na vida de todos os nossos irmãos, na vida dessa igreja, Pai. Nós plantamos, Senhor, em oração, Pai, um novo tempo de avivamento espiritual nas nossas vidas, onde nós vamos cultivar esse avivamento espiritual todos os dias no nosso quarto, no nosso carro, na nossa cozinha. Nós vamos aproveitar a liberdade que o Senhor nos deu. Nós não vamos depender só do culto de domingo, mas nós vamos aproveitar da dádiva que o Senhor nos deu, que é o acesso total ao seu trono. A partir de hoje, Espírito Santo, convença os meus irmãos e a mim também, todos os dias, a vivermos e nos posicionarmos como filhos amados. Filhos amados, que temos o próprio Espírito de Deus habitando em nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos, ó Deus, desfrutar da sua companhia todos os dias. Que possamos ter uma vida de oração todos os dias. Que a nossa vida, Senhor, seja plantada em oração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Deus está aqui.